Olá, eu sou o Raid e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, trazendo mais um Tudo Sobre, o quadro em que falo tudo sobre determinado personagem, sua história em ordem cronológica, design e variações, sua personalidade, suas habilidades, além de algumas curiosidades sobre o personagem. Dessa vez, trazendo um tudo sobre Callum, de Príncipe Dragão, ao menos até o fim da terceira temporada, que foi o fim do primeiro arco da animação. Até porque o segundo arco ainda está em andamento, então esse tudo sobre ficaria datado muito rápido. Na verdade, independente se eu faço da primeira à terceira ou da primeira até a quinta, vai ficar datado muito rápido, afinal, não muito tempo deve ser lançado já a sexta temporada e ainda vai ter a sétima para sair. Isso se não forem ter mais temporadas. Então eu preferi fazer dessas primeiras 3 temporadas e no futuro eu faço apenas com as 4 temporadas finais, impedindo também que o vídeo fique muito mais longo do que precisa. Então comecemos falando de sua história. Callum, no decorrer das 3 temporadas, tem 14 anos e 5 sextos, terminando a última temporada faltando um mês para o seu aniversário no dia 15 de julho. Não sabemos nada quanto ao seu pai biológico, apenas sobre sua mãe, Sarai, que após a morte do pai do garoto, casou-se com o rei Harold, tornando Callum no segundo na linhagem real, já que próximo de seus 5 anos, seu irmão mais novo nasceu. Callum e Harold tinham dificuldade para se aproximar um do outro. Por outro lado, ele não teve problemas para tornar-se irmão amoroso para Ezran. Na infância, fez amizade com Soren e Claudia. Durante as férias de inverno, ele viajava com a família para o chalé de Banter, passando um tempo com sua tia Maya, com quem aprendeu a linguagem de sinais. Ainda no período, descobriu sua paixão pela arte, levando-o a desenhar em toda a superfície que encontrava. Quando Harold viu o garoto desenhou por cima das obras de arte, presenteou o garoto com um caderno de desenho. Em algum momento, ele passou a treinar com espada por ser um príncipe. 9 anos antes do início da série, sua mãe foi morta pelo Rei Dragão, fazendo Callum adquirir um ódio dele. Já mais velho, Ezran afirma que entendia o que os animais diziam. Quando pediu a prova, acabou ficando encharcado devido às mentiras de Guaxinim. E finalmente chegamos ao início da animação de fato. Logo vemos que mesmo que treinasse desde sua infância, Callum é péssimo em esgrima, sequer conseguindo atingir seu oponente. Mais tarde, seu padrasto manda ele e seu irmão arrumarem as malas, pois vão viajar para o chalé de Banter. O mesmo tentou juntar-se à expedição para impedir os assassinos, mas foi deixado para trás, ficando frustrado. No quarto, se irritou com o irmão brincando ao invés de ter feito as malas. Revela que é a razão pelaquela viagem, sentindo-se mal em seguida e se desculpando, mas sendo ignorado. Logo mais, foi pegar livros na biblioteca, encontrando Cláudia praticando magia, onde diz que trocaria de lugar com ela sem pensar para aprender magia, fazendo-a sair correndo de lá e ficando confuso. Novamente sendo chamado pelo rei, que dessa vez lhe deu uma carta com tudo que desejava falar ao garoto, caso viesse a morrer, e finalizando o momento com um abraço. Retornando para o quarto, ele ouviu passos atrás de si, pensando ser de Ezran. Ele acabou dando de cara com uma elfa da lua, fugindo da mesma até ser encurralado e por fim salvo pelo irmão, após descobrir os alvos dos assassinos. Ezran o levou para a câmara secreta, que descobriu o código após um mês, mas acabaram sendo seguidos pela elfa ainda assim, que não demorou para descobrir o código. Quando prestes a matá-los, Ezran revela que o ovo do príncipe dragão ainda vivia. Cláudia logo aparece, tentando atingir a elfa com uma magia de raios, mas Callum aprende em algumas algemas que estavam ali e rouba sua rocha primária, depois fugindo e aprendendo uma magia do céu. Logo mais, partindo para devolver o ovo para a mãe, junto de Rayla, Ezra e Isca, fazendo uma parada no chalé de Banter para pegar um cubo e se deparando com sua tia Maya, junto de alguns cavaleiros, quase matando Rayla por seu plano, mas conseguindo escapar de barco antes que ocorresse. Depois, Callum tentaria fazer a magia dos raios de Cláudia, mas falha em completá-la, por não saber a palavra mágica, mais tarde usando novamente a versão incompleta para ajudar Rayla e Isca. No dia seguinte, enquanto escalavam a montanha nevada, ele discute com Rayla sobre a falta de confiança que um tem no outro, causando uma avalanche que deixa a maioria deles enterrados na neve. Depois indo até seu irmão que estava em um lago congelado, rachando e pegando o ovo, porém abaixo de si também começou a rachar, fazendo passar para a elfa que derruba, quebrando o gelo e caindo na água. Ezran mergulhou atrás do ovo, fazendo Callum quase pular pela preocupação, mas sendo impedido por Rayla, que depois uma outra parte de gelo, salvando Ezran e o ovo que perdeu o brilho, seguindo para uma cidade atrás de ajuda com Rayla disfarçada de humana, para não causar problemas. Por fim, se separando para a elfa resolver um problema pessoal enquanto os humanos seguem atrás de ajuda. O veterinário que encontraram diz que não pode fazer nada por ele, mas comenta sobre uma curandeira que ajudou uma loba no passado, com quem se encontram depois e os guiam até a curandeira. No caminho, o garoto aprende o resto do feitiço de raios, que foi usado para enfrentar um monstro que logo encontraram. Mais à frente na subida mencionado por seu irmão que não há curandeira de acordo com Ava, fazendo Callum mencionar o momento dos guaxinins. No fim, chegando ao local, encontrando a curandeira, que se tratava apenas de uma maga da lua, revelando que o ovo só pode ser salvo caso choque, levando Callum a destruir a rocha primária, liberando a tempestade nele contida, e dando espaço para mais um novo companheiro. Na manhã seguinte, Riley insiste que prossigam, mas Callum quer ficar para aprender magia, descobrindo que não poderia aprender nada sem a rocha primária, deixando-o triste. A noite impediu que Soren e Cláudia matassem Rayla,
após chegarem ao local em que estão. Durante o café da manhã, eles pedem que retornem para casa, mas se negam pela missão de levar Zin. Mais tarde, Callum e Cláudia conversam e marcam um encontro à noite, no Neck, onde descobrem o que houve com o rei, ficando extremamente triste com o ocorrido no caminho para o quarto, encontrando Ryla e a deixando mal por não ter dito antes. No dia seguinte, Callum leva Ezra para passear, na tentativa de lhe contar a notícia, mas falha em dizer a ele, sentando-se ao lado de Ryla e pedindo desculpa por culpá-la por não ter contado. Mais tarde, Cláudia devolve a carta que Callum deixou cair para ele e menciona que Cláudia e Soren vão seguir com eles em sua missão. Ryla então cria um plano para desmascará-los, o que funciona e o grupo foge com Fefe. Até que a mesma caiu após um tempo por estar distante do nexo lunar, os obrigando a seguir o resto do caminho de navio e sendo pegos por uma tempestade no meio do caminho. Callum aproveita o tempo para tentar fazer conexão com o arcano do céu, indo até um moinho de vento com Zin, mas desiste por não achar certa a vida deles para aprender a magia. Quando a tempestade passou, eles novamente zarparam, e Callum finalmente leu a carta de seu pai, onde lhe foi contada uma mentira, um desejo e um segredo. Na mesma, Harrow explica que criou distância entre eles por não querer ficar entre o garoto e seu pai, mas se arrepende disso. Contando-lhe a mentira da história é contada como narrativa de poder e força, porém impede que rejeitem a história, de tal modo, e a tratem como uma narrativa de amor, também desejando que se libertem do passado, não deixando definir o futuro deles. E falou o segredo, sendo o cubo de Aravos, o mago que domina todas as formas de magia. Quando resolvido, seu enigma desbloqueia algo de grande poder em Jádia. Já na Terra Firme, eles encontram com o som de um dragão, correndo até a fonte e descobrindo que um estava atacando a aldeia. Não demorou até que ele caísse, quase atingindo o grupo. Após removerem a lança, eles são forçados a fugir com a chegada dos soldados, retornando à caverna em que estavam. Mais tarde, a elfa volta para ajudar o dragão, sendo seguida por Callum, que rouba o livro de Cláudia, transformando as correntes do dragão em cobras, depois desmaiando e sendo pego pela elfa. Abrindo seus olhos no sonho, ele estava cercado por chaves, e a de Aravos brilhava com o símbolo de magia negra, perto dele fazendo a jogar longe, quando sua versão maligna pega e tenta convencê-lo. Quase conseguindo, caso seu padrasto não aparecesse acorrentado, dizendo que ele era livre, logo rejeitando aquele e-mail. De repente aparece no navio em meio a uma tempestade, tornando-se a vela do mesmo, e então mostrando ele olhando para a rocha primária e quebrando-a, depois retrocedendo o tempo e mostrando que o navio se despedaçou e o garoto afundou. Sua mãe surgiu permitindo que desabafasse sobre seus problemas. Ela aconselha que leve as coisas mais lentamente. Por fim, ele acorda afirmando ter entendido o arcano do céu. Falhando em explicar para Hyla como fez, então demonstrou com um aspiro sem a rocha. Logo mais, Corvus e Ezran chegam, sendo então apresentado ao homem que chama Ezran de rei. Percebendo que ele já estava ciente da notícia, então abraçando-o. O rei decide que voltará para casa, para acabar com a guerra de lá. Callum respeita sua decisão, mas ainda fica feliz e promete que o ajudará quando voltar. Chegando na fronteira logo e passando pela mesma, graças à luz do luar, Zin e sua magia chegando então a Shadia, e deparando-se com o Sol Regan, o antigo rei dragão. Devido à sua natureza, eles precisam passar furtivamente, mas Zin alerta Sol Regan se querer, fazendo eles tentarem negociar a passagem. Ele permite que Ryla e Zin passem, mas o humano deve morrer. O garoto aceita seu destino contanto que retorne em segurança. Ryla não aceita e após um plano não muito bem sucedido, Callum consegue prendê-lo ao usar Aspiro para enganar o dragão. Entrando na floresta, Callum ficava animado pela presença de magia em tudo, enquanto seguiam seu caminho. O trio logo mais chega a uma árvore e sobe em uma de suas sementes, que após cortada, planou até a parte mais baixa da floresta, chegando ao local em que o Ryla queria levá-lo e apresentando a criaturas que grudam no garoto, amando as mesmas e se divertindo com elas. Seguindo em seguida para a casa da elfa, Callum logo se disfarçou de elfo da terra, fazendo algumas piadas no meio disso, que ela acha sem graça. Chegando ao seu destino, eles entram na vila, após de fazerem uma ilusão com a chave de Ryla, se deparando com o fato dos elfos terem banido Ryla, indo então até o marido de Runan, com quem ela morava antes, descobrindo que ele também a baniu, deixando-a desesperada enquanto Callum tentava chamar sua atenção. Descobrindo que não adiantava, mas depois eles vê pelo reflexo da lâmina, vendo como a elfa se sente com aquele banimento e fugindo dali. Callum encontra ela perto de uma fonte com uma lotus flutuando, explicando para ele que ninguém sobreviveu. Etari logo foi atrás de satisfação com Ryla, que apenas mostra Zin, espantando o elfo e fazendo chamar montarias para a dupla. O humano sente dificuldade com sua montaria enquanto tenta fazer Ryla se abrir com ele, mas falhando e deixando ainda mais irritada. Mais à frente, encontram-se com Nyx, uma elfa do céu que diz estar ali para ajudá-los, levando ele até sua montaria para seguirem pelo deserto. Callum ainda tenta fazer a elfa se abrir, ainda falhando, chegando a um oásis do qual passariam aquela noite. No meio da mesma, o Callum vai atrás de Ryla após escutá-la chorando, então aumentando a autoestima dela. Após ela se menosprezar, recebendo no fim um beijo dela, que depois o manda esquecer aquilo. Retornando ao acampamento, eles veem que foram abandonados e Zin levado. Ela colocou as montarias deles para fora do oásis, mas eles conseguem recuperar uma, partindo pela manhã e os alcançando pela criatura ter ficado presa enquanto andava. Após subirem, Nyx tenta fugir pelos céus,
mas é derrubada por Zin. Os dois vão atrás para pegar Zin e ajudar a Elfa dos Céus. Ao voltarem, ela questiona por que foi salva e Callum novamente elogia Rayla, depois a beijando e pedindo desculpa. Ela manda ele calar a boca e beija. Na manhã seguinte, eles finalmente chegam em seu destino, recebendo o último conselho de Nick. Em seu caminho, encontram uma formação de pedra que é o Rei Dragão, deixando Zin triste. Fefe logo surge dos céus, com Aslan, que quando pousam, Zin logo pula no garoto, então Fefe morre, mas deixa uma pena para trás para que possa retornar no futuro. Não muito depois, eles seguem em frente, subindo no pináculo da tempestade, até chegarem a um portão de escrita elfa, que Rayla traduz. Em certo momento, eles desmaiaram na subida, porém depois, Elrond acorda o mais velho e lhe ensina uma magia que permite que respirem. Continuando depois seu caminho chegando ao topo, foram recebidos por um elfo dos céus, que lhes informam que estão atrasados e a rainha está dormindo. Eles logo vão para onde ela está, vendo o estado em que se encontra, Rayla foge, e Callum a segue enquanto ela culpa seus pais. Mais tarde, Callum se depara com Thorin, que foi levado até ele por Aslan. Então, usando a sua magia, descobrindo que Viren havia reunido os exércitos humanos. Usando a magia, estava indo atrás deles. Depois, Callum questiona a Ib sobre as asas dos Elfos do Céu, vendo uma nova magia e pedindo que lhe fosse ensinada. Mostrando saber magia sem uma rocha primária, impressionando o Elfo, que recomenda que fujam para sobreviver. Ele, então, volta até sua namorada contando conselho com a Elfa. Com a Elfa concordando, mas dizendo que vai ficar. Ambos acham que ela vai morrer se ela ficar e ela lhe dá um colar com a Paula lunar, irritando Callum por ficar por orgulho, causando uma discussão da qual ela foge, deixando irritado consigo mesmo. Vendo que seu colar tinha magia lunar, ele foi ver o que realmente houve no passado, usando o mesmo feitiço que Lugene tinha usado para mostrar o passado do Nexo. Indo depois para onde ela estava, ele contando tudo que viu, dizendo que eles não a fugiram e provando que os viu com o desenho deles, recebendo então um abraço, deixando-a sem saber o que fazer em seguir. À noite, eles se reuniram. Thorin contou tudo o que sabia sobre seu pai, descrevendo como alguém que não tem como escapar e precisam derrotar antes que seja tarde. Ouvindo as palavras dele, todos concordam que devem lutar, quando a Maia chega junto ao exército de Elfos do Sol. E nesse momento, Callum lhe explica o mal entendido de Banter. Ezran vai atrás da ajuda com o dragão que haviam resgatado, deixando Callum orgulhoso de seu irmão. No dia da batalha, ele desenha as runas de asa em seu braço e tenta conjurar magia, mas falha. Depois deixando para a reunião de batalha com Rayla e Thorin. Na reunião, o garoto traduz o que sua tia fala, mostrando o local de batalha e como usarão o terreno a seu favor. Callum estará de pé na montanha, usando magia para derrubar todos que romperem as defesas. Já em posição, ele observa o campo de batalha, ficando chocado com a magia usada por Cláudia. Vendo desesperado os inimigos romperem a vantagem, sendo animado pela chegada de Ezran com um grupo de dragões em direção à batalha, ficando desesperado quando falha com o fogo aumentando o poder inimigo, sendo forçado a agir após quebrarem a formação, usando magia para derrubá-lo e se deparando com um guerreiro mais brutal, tentando fugir e usar magia, mas acaba sendo derrubado antes e enforcado. Sendo salvo por flechas, fazendo seu adversário cair, vendo que sua salvadora era a rainha do reino humano que não aliou-se a Viren, que lançou uma saraivada no exército adversário, derrubando muitos deles. Com a batalha chegando ao fim, ele vai até Rayla no pico da montanha, encontrando-a lutando contra Viren, enquanto ele rouba o poder de Zin. Rayla, em um ataque desesperado, se joga no adversário, caindo do pico da montanha junto dele. Callum, sem pensar muito, pula atrás, lançando com sucesso a magia que permitiria que ele criasse asas, e salvando sua amada enquanto seu inimigo caía. Enquanto voavam, a elfa perguntou como ele conseguiu, respondendo que é por amá-la, e ela retribui tal amor beijando durante o voo. Uma vez que a batalha foi vencida, os aliados se reuniram em comemoração, dentro do covil, quando Callum afirma que os 4 fizeram a diferença, corrigindo depois para dar o crédito a todos, depois que os outros lhe dão um olhar de julgamento. Quando um estrondo sacode a caverna, Callum vai até a Rainha do Dragão com seus amigos, onde testemunham o seu despertar. Lá, ele segura as mãos de Rayla para sinalizar a rainha que os humanos e elfos entraram em uma era de paz. Um mês após a guerra, Callum, junto a Ezran, a Rayla e Thorin viajam até o Nexo Lunar para trazerem Fefe de volta à vida, além de deixar Rayla mais tranquila com as férias. Lá, ele descobre o relacionamento de Lugene com o humano que já haviam encontrado no passado, e fala sobre seu próprio lance para a Maga Lunar, além de mostrar que finalmente é capaz de executar magia sem uma rocha primária. À noite, fazem um ritual para reviver Fefe, sendo executado com sucesso, e após o mesmo, Callum segue Rayla, que fugiu do grupo sem que ninguém notasse, tendo uma conversa a sós e uma discussão, da qual Callum sai sentindo-se péssimo e pensando que estragou tudo. No dia seguinte, pede dicas para Lugene, além de pedir para que abra o portal para o mundo entre o mundo dos vivos e dos mortos, para que Rayla possa descobrir o que quer, se recusando e proibindo ele de fazer também. À noite, explica seu plano para a namorada e questiona se ela tornou-se amiga de Allen. Na manhã seguinte, eles pedem a ajuda de Allen, escondendo o fato de Lugene ter proibido ele de fazer isso. Após alguns dias, finalizaram a construção e Callum reproduziu a magia, fazendo com que a namorada pudesse receber as respostas que queria. O garoto ficou pacientemente aguardando do lado de fora, junto de seus amigos, que também estavam preocupados, até que ela começa a afundar, pegando uma pena de Fefe
e ir mergulhando atrás dela, perdendo a pena lá embaixo, tendo que lutar contra cavaleiros fantasmas, usando sua magia para auxiliar Rayla na batalha e permitindo que recuperasse a pena e voltasse para ajudar o namorado. Retornando então para a superfície, deixando todos aliviados e então se beijando. Um tempo passa e os dois vão para a mesma pedra em que estavam, discutindo sobre a possibilidade de Viren estar vivo. Rayla decide voltar a Jadia sozinha, para garantir que estava morto, e Callum se recusa dizendo que ia com ela. Os dois retornaram ao quarto para dormir, porém quando acorda, Callum apenas encontra uma carta, descobrindo que ela foi sem ele, o abandonando em seu aniversário de 15 anos. Assim, finalizando a história de garoto. Isso foi difícil. Resumir essa história no mínimo de tempo possível demorou mais do que eu gostaria que tivesse demorado. Enfim, vamos passar logo para a personalidade de Callum. Ele adora fazer piadas sarcásticas, tendo um grande senso de humor. Quando desconfia de outras pessoas pode ser meio rude. Já com quem gosta, ele demonstra preocupação com o bem-estar, sendo protetor com quem se importa. Ele não gosta quando aqueles que se importam estão presos no passado, achando melhor cometer um erro, aprender com ele e seguir em frente. Ele se apaixona por Rayla por admirar sua coragem e suas ações heróicas e o levaram a fazer o mesmo, salvando-a em alguns momentos. Quando contou a Rayla o que a tornava admirável, ela o beijou, mas ele se recusou a se aproveitar de sua vulnerabilidade, apesar de retribuir seus sentimentos. Callum é muito leal a seus amigos, salvando-os mesmo que signifique se sacrificar por isso, nos levando às qualidades de um rei que Callum tem, pondo os desejos dos outros acima do seu. Como Rayla e sua mãe, ele também valoriza a vida de outras criaturas, e com seu forte desejo de aprender magia primitiva, Callum acha que usar magia negra é muito fácil, entendendo que não há atalho para o trabalho árduo, mas usará a arte como o último recurso. Como quando ajudou Rayla a se libertar do dragão do sol capturado, ou quando utilizou no futuro mais uma vez para se libertar de correntes. Ele não gosta muito quando Rayla finge ser humana, mas mesmo que ele tenha um senso de humor parecido e faça o mesmo que ela em Shadia, fingindo ser um elfo. Antes da magia, ele tinha pouca confiança em si e sentia que não havia nenhum campo que fosse bom, como combate político e etiqueta. Agora vamos à sua aparência. Callum é um garoto branco e magro de cabelos castanhos e bagunçados. Tem olhos verdes e possivelmente vindos de seu pai. Seu conjunto de roupa padrão é um par de botas marrons com detalhes roxos, calças largas cinzas escuro, uma camisa roxa com cinto preto de fivela prata, junto a uma jaqueta azul escura de manga comprida. Também usando um par de luvas sem dedos e um cachecol vermelho em seu pescoço, sempre carregando uma mochila e seu caderno de desenho. Ele tem 1,67 de altura, sendo um pouco acima da média, mas não muito. Ao crescer asas através do uso da magia, a transformação deixa apenas a camisa sem mangas e o cachecol. Quanto às suas habilidades, Callum é um mago, tendo aprendido magia a usar uma rocha primária, e por mais que tenha perdido essa habilidade, depois de destruí-la, ele recuperou a habilidade ao formar uma conexão com o arcano do céu. E apesar de não ter formado conexão com o arcano da lua, ele é capaz de lançar feitiços utilizando opalas lunares, sendo que suas habilidades de magia celeste são mais poderosas quando está em uma forte tempestade ou perto da Torre da Tempestade. Ele também tem um certo conhecimento de magia lunar, como eu disse, podendo usá-la caso tenha uma opala lunar, além de saber um pouco de magia sombria, como a de transformar correntes em cobras. Callum é um desenhista habilidoso, como pode ser visto em vários esboços que ele ilustrou e exibiu em seu quarto no castelo, bem como desenhos que faz no caderno. Callum inicialmente não era bom em desenho, mas melhorou com anos de prática. Callum possui uma memória fotográfica, permitindo que capture perfeitamente todos os detalhes do que está desenhando, bem como lance feitiços replicando perfeitamente as runas, mesmo que tenha visto apenas uma vez. Ele conhece um pouco de linguagem de sinais, ensinado por sua tia para que pudesse comunicar com ela, em situações que leitura labial não fosse ideal. Enquanto Callum mal conseguia segurar uma espada no começo, ele mostra ser excepcionalmente forte, escalando centenas de metros sem sentir tanta exaustão. Também tendo grande resistência, acompanhando Rayla no pináculo da tempestade. Embora Callum afirme ser ruim em estratégias, ele provou ser perspicaz e astuto, além de ser capaz de improvisar, fazendo ser refém de Rayla para que não a executasse, quebrando a rocha primária para criar uma tempestade para que Zin pudesse nascer, e definindo a formação do exército de Jadia contra Viren, além de muitos outros feitos que mostram o quão bom ele é com estratégia. Agora vamos a algumas curiosidades sobre Callum. Para começar, seu nome, que deriva do gaélico, que pode ser traduzido como Rei Pomba, também derivando de Caelum, que é o latim para céu, sendo um possível foreshadow que eventualmente ele conseguiria se conectar ao tal arcano. Callum é um personagem ambidestro, podendo utilizar ambas as suas mãos perfeitamente bem. Ele também gosta de livros empoeirados, chuvas e palavras inventadas, mas não gosta de posar para retratos oficiais ou encontrar migalhas de torta em sua cama. O cachecol dele combina motivos de design da armadura de sua mãe e as torres irregulares de Catolis. O crescimento de penas na transformação de Callum para Manus Pluma Volantus foi inspirada no filme Cisne Negro. No entanto, recebeu um efeito mais mágico do que assustador. Os criadores projetaram um caderno de desenho de Callum para ter uma alça para torná-lo facilmente acessível. Para finalizar,
Callum provavelmente vai se tornar o primeiro arquimago humano no futuro de toda a animação. Mas, bom, esse foi o Tudo Sobre de hoje. Ele ficou mais curto do que eu esperava que fosse ficar, afinal, o roteiro dele é enorme. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram da Riley e do Wesley no futuro, deixem o like, deixem aí nos comentários também. E caso queiram uma continuação do Callum no futuro também, quando acabar a série, talvez também comentem aí. E até mais.